Estava a achar estranho. Bom dia. Bom dia, a pastor. todos. Está quase toda a gente sair. Olá. Não, é muita gente ainda não há. Oi, André Bretones. Bom dia, meu amigo Kim, toda a comunidade. Bom dia. Bom dia. Vamos então começar o nosso este culto online. Graças a Deus que temos esta possibilidade e é bom rever a cara de todos, os que estão perto, os que estão longe. Tem gente em Israel, tem gente em Angola, tem gente no Brasil, tem gente em Portugal, tem gente de Londres. Muito bem. Eu gostaria de dizer para deixarmos as nossas Bíblias o tempo todo abertas em Números 6, de 24 a 26, é a conhecida bênção sacerdotal, e nós vamos meditar nesta passagem ao longo de todo o tempo do prelúdio. Apesar do prelúdio estar em inglês, é esta bênção que estará sendo mencionada no prelúdio inicial. E vamos caminhar com ela durante esta manhã, mas eu gostaria então de orar e pedir que Deus continue a nos conduzir enquanto estivermos juntos, e que seja um tempo especial de exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo, e um tempo especial também dele tocar as nossas mentes e os nossos corações. Então, vamos orar e iniciar este tempo. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado por este dia. Obrigado por tua presença na nossa vida, na nossa casa. Obrigado porque somos igreja do Senhor, unidos por Jesus e em Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação, pela vida eterna que nós temos, por graça e misericórdia do Senhor. E nesta manhã, em que nos reunimos para louvar o nome do Senhor, nós pedimos que o seu Espírito nos conduza, que o seu Espírito toque as nossas vidas, que o seu Espírito Santo aplique a tua palavra no nosso coração de maneira a transformar o nosso ser. Então entregamos esse tempo ao Senhor e agradecemos pela presença de todos, e que o Senhor mesmo chame a nossa atenção, prenda a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer comunicar e fazer na vida de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chega só à porta e chama, ele está aqui fora. You
bom ver as crianças a cantar esta bênção. Algumas pessoas relataram que estão com alguns problemas para visualizar. Espero que esteja resolvido. E Sandra, consegue participar? Nós também não. Sandra nem tem som. Estamos sem ver. A Sandra nem som tem, nem imagem. Nós aqui não temos nenhuma imagem, o ecrã está preto, só conseguimos ouvir a voz do Rodolfo, Sim. a música. Mas Igualmente. Nós também. Nós aqui também, os viés. É só som, nada de imagem. Estamos todos na mesma. Aqui tá normal. Em Angola está tudo bom, pá. É o dia da internet. Não há problema. Nós não conseguimos entrar. Nós vemos tudo, bem Fidal. Vemos e... Família Narciso aqui está tudo bem. Eu tive o mesmo problema no Eu vou início sair e vou entrar. e liguei outra vez e depois estava a funcionar completamente bem. Eu vou sair e vou entrar. nós já fizemos isso, já saímos e entramos. Não foi, foi geral, que sou eu. Não fiz nada. Pronto. Tá bem. Então, de qualquer forma, se estamos... Não estou explicando o vosso bem. Ouve com atenção. Eu pedi à miúda para te chamar. Olha, se estamos... Vamos manter o som desligado de todos e vamos continuar, que o Senhor nos ajude. Problemas acontecem, vamos tentar superar. E eu pergunto se a Beatriz do Pinto consegue ler o texto que estava proposto para ela. Leia agora. Não consegue? Então eu vou ler. Seria como a música foi cantada pelas crianças, a Beatriz... Estou? Consegue-me ouvir? Então, pronto. Ok. Coloca a Beatriz aí. Estou com dificuldade no computador, estou no telemóvel. Não dá para saber onde estou? Pronto, Bia, é para ler. É para ler, está bem? Eu vou segurar, tu lês. Onde é que estás? Pronto. Recorda os números. Que o Senhor te abençoe. Números. Mais alto. Números 6, versículo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor te mostre o seu rosto acolhedor e te trate com bondade. Que o Senhor olhe para ti e te conceda a paz. Amém. Muito bem. Agora o Rafael, se conseguir entrar, vai orar pelas crianças da nossa igreja. Obrigado, Beatriz. Bom dia. O Rafael também está com dificuldades a entrar. Se ele ainda não entrou, a minha informação é que ele estava com dificuldades a entrar. Talvez eu possa orar? Por favor. Obrigada, Senhor nosso Deus, porque de facto Tu nos tens abençoado, Pai. De facto nós temos recebido a bênção de ter todas as crianças da nossa congregação. São presentes Teus, Senhor, e que nesta altura sentimos a falta de os ver, de os ouvir, de estar com eles, e te pedimos realmente que os abençoes, que faças resplandecer o teu rosto sobre eles, ó Pai, e também lhes dês a paz nesta fase em que a vida deles mudou tanto, e que cuides, como tens cuidado até agora, da saúde de cada um, das suas famílias, e que possam realmente sentir-se perto de ti e continuar a caminhar no caminho que tu tens proposto e guardado para eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Sandra. Pedro? Conseguem ouvir-me? Acho que sim. Nós agora vamos ter a oportunidade de ouvir
alguns testemunhos sobre a importância dos cultos domésticos ou tempos devocionais familiares, mas antes de passar a palavra, gostaria apenas de ler um versículo que demonstra exatamente a importância desta prática. Este versículo encontra-se em Deuteronômio, no Velho Testamento, no capítulo 11, e diz: Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas como memorando entre os vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Gostaria apenas de dar 3 razões pelas quais estes cultos domésticos ou estes tempos devocionais em família são importantes. A primeira razão que eu gostaria de mencionar é que estes tempos devocionais dão a ideia de que a nossa caminhada cristã é algo individual. Este versículo mostra claramente que são tempos que devem ser praticados em família. A segunda razão é que quando nós olhamos para a história do cristianismo e para homens e mulheres que marcaram esta mesma história, lendo as suas biografias, percebemos a importância e o peso que os pais tiveram neste mesmo trajeto. E, em terceiro lugar, gostaria de evocar a terceira razão, dando um pequeno testemunho pessoal. Na minha casa, religião era um assunto tabu. Os meus pais educaram-nos da melhor maneira que podiam, ensinaram os melhores valores, mas não eram cristãos e tinham a seguinte filosofia, que um dia mais tarde, quando nós crescêssemos, iríamos ter as nossas escolhas e iríamos fazer as nossas opções no que se trata à religião. Mas gostaria que pensassem um pouco comigo. Quando nós pensamos em escolher envolve pelo menos 2 opções. Mas na escola eu não tinha amigos cristãos, em casa não ouvia acerca de Deus, os meus amigos fora da escola também não conversavam sobre este tipo de assuntos. Como é que eu ia escolher? A minha escolha já estava feita. Como pais, quando desperdiçamos esta oportunidade de conversar com os nossos filhos sobre a fé, na realidade nós estamos a reduzir muito as opções que eles têm e a hipótese de efetuar uma verdadeira escolha. Vamos então agora ter 4 intervenções. Então, eu vou neste momento passar a palavra para o Eduardo e para a Andreia. Bom dia. Eu não consigo ver vocês, então eu espero que vocês nos vejam. Mas quando o Rodolfo veio falar conosco para falar um pouco sobre e os momentos que temos com Deus, eu não sabia bem o que falar. Mas foi engraçado ter uma casa para buscar uma coisa e acabou ficar aqui quase 4 horas. E durante todo esse tempo nós tivemos ter uma conversa sobre espiritualidade, sobre coisas de Deus, e ao longo dessa conversa nós fomos lembrando da nossa vida nesses últimos anos. E a verdade é que nós éramos cristãos que íamos à igreja, ouvíamos a palavra e depois passávamos o resto da semana sem tocar na Bíblia sequer. Quando nós tínhamos problemas, para as pessoas orarem, porque nós não tínhamos muita certeza que a nossa oração fizesse diferença. E houve uma época na nossa vida que nós tivemos alguns problemas muito complicados. E desde essa época nós começamos muito por causa das necessidades, começamos a ter uma vida diferente. Nós começamos a perder tempo lendo a Bíblia, a perder tempo orando e, inclusive, fazendo essa devocional juntos. E foi muito interessante porque
de uma hora para outra, houve uma transformação dos nossos problemas. E nós que éramos cristãos, que raramente estávamos envolvidos em coisas muito espirituais, de uma hora para outra as pessoas vinham para nós e pedíamos para nós orarmos. As pessoas vinham para nós e falavam: pô, eu sinto alguma coisa diferente em vocês, mesmo no trabalho. Isso era estranho, porque eu pensava: pô, eu sou o Eduardo, com quem que eles acham que estão a falar? E essa transformação que nós sentimos as pessoas dizerem que nós tínhamos, teve intimamente ligada a essa questão da devocional, tanto da oração juntos, da leitura da Bíblia juntos, e também o nosso próprio casamento. Nós passamos por um problema complicado, mas quando nós começamos a orar juntos, nós vimos que no nosso próprio relacionamento as coisas mudaram. Nós começamos a brigar menos uns com os outros, eu com ela e ela comigo. As discussões quase deixaram de existir. Hoje são coisas triviais. As próprias nossas filhas começaram a ter uma outra postura em relação a nós, se tornaram mais amorosas. E eu queria dizer só que, às vezes, nós achamos que a igreja é o centro da nossa espiritualidade, mas a devocional, os momentos que nós temos em solidão com Deus, e para os casais, os momentos que nós temos juntos com Deus, juntos quanto casais, fazem uma diferença que as pessoas às vezes não conseguem compreender. E eu espero que, de alguma forma, todos nós possamos dedicar mais tempo a essa devocional. Eu vou ser breve, porque já não temos assim muito tempo, e deixamos também outras pessoas falarem. Eu só quero dizer que é fundamental para um cristão que quer ser um cristão para fazer a diferença na obra de Deus, dedicar algum tempo a Deus de forma muito simplificada, em oração, em abrir o coração a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Nós não precisamos pôr palavras bonitas para Deus, mas palavras sinceras. E mesmo naqueles momentos que eu já passei e que passo, e que de certeza vocês também passam, que é naquele momento que a gente nem está com vontade de conversar com Ele, que a gente tem preguiça, ou que a gente está pensando no futebol para os homens, ou na série da Netflix, enfim. Colocar isso para Deus. É importante ter uma conversa simples com Deus, é importante a leitura que traz conhecimento, e é importante a unidade familiar para quem tem filhos. Nós somos os exemplos dos nossos filhos, e nós queremos que os nossos filhos, quando tiverem os filhos deles, façam a devocional nas casas deles. Portanto, é importante a unidade familiar, além da unidade do casal e o individualismo. São três situações diferentes, e que Deus, com certeza, age nessas três situações. Beijo para vocês, igreja. Tchau. Amém, irmãos. Privilégio poder compartilhar aí nessa reunião. A gente tem assim, nós temos aqui na nossa casa duas práticas. Primeira, todos os dias a gente ora juntos, né? Na hora de deitar, porque o dia a dia a gente tem aí uma sequência de afazeres, né? Nossa agenda. E no fim do dia é o momento que estamos todos juntos aqui, reunidos. E outra prática que nós temos é durante a semana, uma vez por semana. Não tem bem um dia fixo, porque vai depender do meu trabalho, do dia a dia aqui da casa, mas sempre uma vez por semana nós fazemos um culto familiar, um culto doméstico. Isso, assim, tem
tem sido muito gratificante porque nós temos tido a oportunidade de poder conhecer o coração dos nossos filhos com relação a Deus, com relação a esse relacionamento com Deus. E a gente sempre dá a oportunidade para eles revelar o que eles pensam, o que eles compreendem da palavra, né? A gente busca sempre temas mais simples para que, pouco a pouco, vá se construindo um conhecimento sobre Deus na mente deles. E isso sempre ajudou bastante. E há um testemunho que eu posso dar, que o meu filho mais velho, ele sempre teve bastante ansiedade e tinha muita dificuldade de dormir. E a gente, assim, depois que adotou essa prática de estarmos já há alguns anos, né, de todos os dias nós orarmos juntos e tal, isso foi reduzindo ao ponto de hoje, graças a Deus, ele não sente mais essa ansiedade tão forte, né? Às vezes vem, mas aí ele mesmo tem a iniciativa de pedir para orar, para a gente estar junto em comunhão. E é isso, eu acho que o mais importante para nós aqui em casa é construir esse relacionamento com Deus junto com os nossos filhos e mostrar para eles que aqui em casa a gente tem essa prática de estar em comunhão com Deus, né? Porque às vezes a gente tem o hábito de fazer isso sozinho, individual, né? Ou às vezes com o cônjuge, e os filhos acabam não participando disso. Então é uma oportunidade deles participarem. Muito obrigado, gente. Bom dia, irmãos. Gostaria de partilhar que eu e o Pedro temos feito os tempos devocionais e têm sido muito especiais. E neste sentido eu gostaria apenas de relatar um pequeno testemunho de um deles que me tocou de forma particular. Então nesse tempo devocional, o início era, nós devíamos indicar uma pessoa que nos tivesse marcado profundamente. Quando eu vi este desafio, rapidamente me veio à mente uma pessoa que marcou uma parte muito importante da minha vida e que até hoje me lembro dela com muito carinho. No entanto, por circunstâncias da vida, deixei de ter contacto com esta pessoa, mas nesta altura em que estava a fazer este tempo com o Pedro, deu-me uma saudade tão grande que rapidamente tive o desejo de lhe enviar uma mensagem, a agradecer pelos tempos que vivemos juntos durante a nossa juventude, e disse-lhe que tinha feito toda a diferença na minha vida. O curioso é que no mesmo dia essa pessoa respondeu à minha mensagem agradecendo pelas minhas palavras e que recordava esses tempos com amor e saudade. Então, este foi um tempo muito marcante para mim neste dia e certamente não o esquecerei. Então queria só partilhar convosco este pequeno episódio, realçando realmente que este tempo em família traz-nos também destas coisas, não é? À nossa vida. Então era isto que eu queria deixar convosco. Obrigada. Já está. Olá, bom dia, igreja. E nesta quarentena, em que os 7 dias da semana e as 24 horas têm sido vividas de forma intensa e de gratidão a Deus, nós escolhemos fazer o nosso devocional em família. A família neste momento sou eu e o Kim, e o que nós temos feito, temos escolhido para a nossa refeição espiritual também a hora do almoço. É quando nos sentamos, lembramos-nos de muitos de vocês da igreja em oração
e partilhamos também o devocional que nos é enviado quase diariamente, e não deixando de parte também as reflexões que têm aparecido têm sido partilhadas no Facebook, e temos usufruído deste tempo em família, e em muitas das questões que têm sido colocadas logo no início, aquele quebra-gelo, tem-nos voltado, remetido também às nossas memórias para alguns momentos passados da nossa vida, e com gratidão nós agradecemos a Deus a sua presença, a sua fidelidade, e tem sido gratificante, porque ao longo do dia também vai nos mantendo com conversas, com tempo de oração, mesmo em trabalho, em casa, temos momento de louvor, e tem sido uma experiência muito, muito boa, de acalmar o coração também em tempos difíceis, a ansiedade, e ser consolador, perceber a presença do Espírito Santo, a sua graça e o amor de Deus para conosco, e para com a nossa família, e para com a nossa família espiritual, que é a Igreja, que são vocês. Obrigada. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar. E conduz-me a lugares de águas tranquilas. Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o seu bom nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda.
tua bondade e o teu amor acompanham-me. Acompanham-me todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Como igreja recebemos a sua bênção, a oração do Senhor sobre a nossa vida, a bênção de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus
seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, pela vida, pela tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti. Cante amém. Ele é por ti. Amém. 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 Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, sua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, pela vida e tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Muito bem, vamos dar sequência. Parece que aqueles problemas do início foram superados, graças a Deus. E gostaria de agradecer a presença também conosco do nosso pastor e amigo André Paes. Bem-vindo e um abraço a todos aí, André. E gostaria de agora dar oportunidade, antes de meditarmos na palavra, do Rafael Meirelles orar, que não tinha dado, não foi oportuno naquela altura por causa do probleminha que tivemos. Então, Rafael, por favor, mas queremos ouvir e orar contigo. Sim, Senhor. Obrigado por estares a proteger todas as pessoas que temos nesta igreja, por as crianças. Eu tenho muitas saudades de te ver frente a frente. Os meus amigos, de todos os lugares. Obrigado por tudo o que temos para comer, porque nos deste. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, Rafael. Agora, gostaria de fazer convosco uma breve meditação no texto que tem sido já lido e cantado, que é número 6, de 24 a 26.
Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Bom, esta passagem é chamada de bênção sacerdotal ou bênção araônica e é uma das passagens mais conhecidas do livro de Números e uma das mais belas do Antigo Testamento. Esta passagem exibe uma impressionante organização literária e um estilo poético único. Nós não lemos os versículos imediatamente anteriores, mas ali nos versículos anteriores a este texto está claro que esta bênção foi declarada pelo próprio Deus como um mandamento aos sacerdotes para abençoar os filhos de Israel, para abençoar o povo de Deus. Então, esta bênção era uma das funções sacerdotais e deveria ser recitada diariamente pelos sacerdotes diante do povo. Ela foi dada por Deus no contexto dos rituais de purificação que envolviam os sacrifícios. Portanto, a bênção está alinhada com a santidade do povo, com a vida com Deus do povo, com o levar-se Deus a sério. Assim, então, a bênção que o próprio Deus dá ao sacerdote, que no caso se chamava Arão, para abençoar o povo de Israel, não é apenas um cumprimento formal ou um hábito superficial, uma mera repetição de palavras. Não. De muitas maneiras, esta bênção é muito especial. Ela deveria ser recitada ou cantada palavra por palavra diante do povo, com as mãos levantadas bem acima da cabeça. O sacerdote levantava então as mãos, como um gesto simbólico para lembrar as pessoas que a bênção, esta bênção, vinha do Senhor e não do sacerdote. Vamos agora passar versículo por versículo e compreender em maior profundidade o significado desta bênção. A primeira parte da bênção sacerdotal, versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. A primeira pergunta que surge é o que significa abençoar e o que significa guardar, conforme está no texto. Claro, de forma natural e comum hoje, a palavra bênção implica ou envolve um benefício divino. No original hebraico, a palavra barak é utilizada e traduzida como abençoar, e significa basicamente Deus a inclinar-se para o ser humano, como um claro sinal do seu favor e da sua generosidade. Ou seja, barak é Deus descer até o nosso nível, é Deus descer até nós para servir-nos, amar-nos e ter comunhão conosco. E é interessante, foi exatamente o que Cristo fez ao tornar-se homem como nós e dar-se até a morte na cruz para a nossa salvação. Que grande bênção! Por outro lado, a palavra original usada para guardar é o Senhor te abençoe e te guarde, certo? Leva-nos para a figura de um pastor. Quando o pastor está fora, numa área deserta e selvagem, com o seu rebanho, ele erguerá uma cerca de proteção com plantas com muitos espinhos para proteger as ovelhas de animais selvagens que queiram entrar e atacar as ovelhas durante a noite. Ao mesmo tempo, esta cerca cheia de espinhos não permitirá que alguma ovelha saia, se afaste do pastor e se perca, tornando-se uma presa fácil dos animais selvagens. Então, Deus protege-nos como um pastor protege o seu rebanho no deserto. E lá em João capítulo 10, Jesus assume-se como bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele diz, eu as conheço e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna
e elas nunca perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Então, portanto, na primeira parte da bênção sacerdotal, que é o versículo 24, vemos que Deus inclina-se para nós com seu favor, com seu amor e com a sua generosidade. E além disso, ele constrói uma cerca ao nosso redor para proteger-nos dos perigos e manter-nos próximos dele, para ficarmos juntos dele. A segunda parte desta bênção sacerdotal, o versículo 25, o sacerdote tem de dizer ao povo assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O que significa fazer o rosto dele, do Senhor, resplandecer ou brilhar sobre ti? Isso nos reporta Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ele, em seguida, após esta conversa, ele descia com o rosto a refletir a glória de Deus, ao ponto dele ter de cobrir a cara para poder falar com o povo. O brilho da face de Deus diz respeito à sua glória. Como foi com Moisés, nós também não podemos ver esta glória face a face. Não resistiríamos, mas podemos sim experimentá-la quando Deus se dirige a nós e fala conosco através da sua palavra, especialmente através do Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. Numa outra ocasião, já no Novo Testamento, quando Jesus subiu ao monte com alguns dos seus discípulos, a sua aparência foi transfigurada e a sua face brilhou ou resplandeceu mais do que o sol. Então a voz de Deus veio do alto e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Quando a face de Deus resplandece ou brilha, quando Deus fala, devemos ouvir com toda atenção e obedecer, claro, na dependência do Espírito Santo. Não será possível receber a bênção de Deus se não estivermos na sua presença. E te conceda a graça. Não somos consumidos na presença de um Deus santo por causa da sua misericórdia e da sua graça. Nós não merecemos a salvação que temos em Cristo. Ela é fruto do amor, da misericórdia e da graça do Pai. E está disponível para todo aquele que crê na mensagem da cruz. A terceira parte da bênção, versículo 26, diz o seguinte: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Aqui, o texto original aponta para a figura de um governante dos tempos do Antigo Testamento. Quando alguém vinha ter com ele, pedindo uma audiência ou implorando por uma causa, o governante tomava a sua decisão, que era assim conhecida. Ou ele voltava o rosto para a pessoa, ele olhava para a pessoa, portanto, como um sinal de aprovação, ou ele virava a face para o outro lado, como sinal de rejeição. E nós vemos que esta parte da bênção é: o Senhor volte para ti o seu rosto. Em outro texto bíblico nós lemos: o Senhor Deus é gracioso e compassivo. Ele não virará a face para o outro lado se vocês voltarem para ele. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 30. Esta graça também recebe-nos de volta nos braços do Pai quando, mesmo já sendo convertidos, vivemos uma vida distante desses. Como fez o filho pródigo, que, estando na casa do pai, pegou tudo que era seu, saiu, foi viver uma vida dissoluta, gastou tudo, gastou a sua vida, mas ele caiu em si e, arrependido, retornou à casa do pai, onde ele foi abraçado, beijado, presenteado e festejado pelo pai, que o aguardava de braços abertos, com graça
e perdão. Ou seja, o seu pai não virou o seu rosto para o outro lado. Pelo contrário. Igualmente, nós podemos sempre voltar à casa do Pai. Quando arrependidos voltamos a Ele, Ele sempre vai voltar o seu rosto para nós. Lá em João 6,37, Jesus afirma: quem vier a mim, jamais rejeitarei. Olha que coisa extraordinária. Jamais rejeitarei. Podemos ir a Cristo com confiança. A um coração contrito, Ele jamais desprezará. Que segurança Ele nos dá. Pode vir a Cristo sem receio. Ele ama-te sem qualquer condição. Prova e vê que o Senhor é bom. E o texto ainda diz que Ele nos dará a paz. A nossa paz e descanso vem deste acolhimento. Ele aceita-me e aceita a cada um de nós do jeito que eu sou, do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. E à medida que caminhamos com Ele, a nossa vida vai entrando nos eixos, vai se ajustando à sua vontade e à sua palavra. É Ele quem conserta a nossa vida. E além disso, Jesus disse: a minha paz vos dou. Nós estamos naquele momento litúrgico entre a Páscoa, e relacionada à morte e à ressurreição de Cristo, e a ascensão aos céus de Jesus Cristo. Esse período leva cerca de 40 dias. E nesse período de 40 dias, quando Jesus, em algumas ocasiões, aparece aos seus discípulos, Jesus ressurreto, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Então, esta bênção está completa na pessoa de Jesus Cristo. Para terminar, eu queria tirar 2 aspectos dessa bênção sacerdotal que acabamos de falar, de ler, de ouvir e de cantar. A primeira é que Jesus é o nosso sumo sacerdote, como diz a carta aos Hebreus, no Novo Testamento. E podemos contar sempre com a sua bênção, independentemente das circunstâncias. Paulo escreveu de forma extraordinária isso, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está lá em Efésios 1:3. Portanto, nós em Cristo somos plenamente abençoados. Plenamente abençoados. Que grande privilégio. Talvez a gente não preste atenção nisso, mas somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a segunda coisa que eu queria extrair é que nós não estamos mais nos tempos do Antigo Testamento, quando a mediação com Deus era feita por um sacerdote. Por causa de Cristo, todos nós temos acesso livre e direto ao Pai. E, portanto, somos considerados sacerdotes. E Pedro escreveu claramente isso na sua primeira carta, no capítulo 2. Somos sacerdotes. E desta forma, como sacerdotes, podemos abençoar os nossos, como, por exemplo, no devocional doméstico lá em casa, quando podemos erguer as mãos sobre a nossa família e recitar esta bênção, claro, imbuídos, conscientes do seu significado mais profundo, e dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que assim seja, e que esta bênção seja real nas nossas vidas, nas nossas famílias e na nossa igreja.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque é o seu Espírito que pode e aplica esta palavra nos nossos corações. E nós queremos agradecer-te, porque em Cristo Jesus somos ricamente abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pela igreja. Obrigado pela tua palavra. Continua conosco neste dia e durante esta semana. E que possamos continuar na presença do Senhor. Possamos, enquanto famílias, nos reunirmos para conversar, orar, meditar na tua palavra e buscar a face e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Um bom domingo e uma boa semana. Abraço.